Queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá, olha só. Mais uma questãozinha do Enem. A gente tem uma prova amarela e essa aí é a questão 92. Questão 92 da prova amarela. Olha aqui, ó. Vamos começar a conversar. Deixa eu pegar meu marca-texto para começar a conversar sobre essa questão. Olha só, questão 92. Panelas de pressão reduzem o tempo do cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Ok, beleza, beleza. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo nas panelas de pressão após iniciarem a saída de vapores. Vou focar nisso porque eu já sei que isso vai ser importante. Ó, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama e assim evita-se o... O que evita quando a gente reduz a chama do fogo? Primeiro vamos aqui, deixa eu abrir uma aba em branco. Vamos conversar, vou desenhar aqui uma panela de pressão. Ó, aqui tem uma panela, vou botar ela vazia, então vamos lá, sem preenchimento. Vou aumentar a espessura desse traço. Vou colocar... Ó, essa é minha panela, esse recipiente, enfim. Deixa eu colocar ela com um líquido, olha a tecnologia a meu favor aqui. Deixa eu colocar ela como se fosse com um líquido interno, né? E aí aqui, ó, olha só. Preenchimento. Vou botar um azul claro. Obviamente sem contorno? Não. Vou deixar com contorno. Só vou diminuir a espessura. Pronto, vai ficar mais bonitinho. Imagina que isso é um sistema fechado, porque é uma panela de pressão. Quero que você entenda o seguinte. Não sei se você está a nível do mar ou não, né? Ou seja, se a cidade que você se encontra é a nível do mar ou não. Comenta para mim se você sabe qual é a pressão, porque se você mora numa cidade praiana, né, uma cidade ao nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm. Né? Eu já trabalhei, eu sou do Rio de Janeiro, mas já trabalhei em outras cidades onde eu cometi essa gafe, como as cidades mais serranas. Né? Então, olha só, por que eu estou falando disso? Porque a 1 atm, a pressão de ebulição, ou melhor, a temperatura de ebulição da água, né, a água pura, né, eu não tô nem... depois eu entro nesse esquema, né, da ebulição, vou tirar esse tio, é 100 graus Celsius. Só que a temperatura de ebulição de um material puro depende também da pressão aonde ele se encontra. Né? Dependendo da pressão atmosférica, quanto mais baixa a pressão atmosférica, né, menor a temperatura de ebulição desse material. Né? Porque, na verdade, a temperatura de ebulição é quando a pressão de vapor desse material se iguala à pressão externa, à pressão atmosférica. Panela de pressão, você não tem a pressão externa, ela está fechada. Né? E por estar fechada, né, você vai ter, com um aumento da temperatura... Deixa eu fazer meu desenhozinho aqui de fogo, ó. Ó. Aqui. Com o aumento da temperatura, você tem aqui, então, um aumento de partículas no estado gasoso. Essas partículas no estado gasoso, por mais que estejam mais agitadas e um aumento dessa tendência, como está fechado, vai aumentar a pressão de vapor. Como não tem como se igualar com a pressão externa, você aumenta a temperatura. Mas o texto fala disso, né? Ele fala aqui, por que a panela de pressão é tão usada na culinária, né? Na cozinha? Porque se você aumenta a temperatura do material que está ali naquele processo de cozimento, ele vai demorar menos tempo para cozer, né? Vai demorar menos tempo para ficar cozido, né? Para cozinhar esse material. Então a temperatura aqui fica aumentando. Eu sei que não é a temperatura da água pura, mas isso é importante. Agora, o que a gente tem que entender é um dispositivo que existe na panela de pressão, porque ele fala dessa saída de vapores. Você não sabe aquele bigorrilho que fica aqui em cima na panela de pressão? Né? Na verdade, ele tem um peso na parte de dentro e que, em algum momento, determinada uma alta pressão dos gases no interior, faz com que consiga empurrar esse bigorrilho, empurrar essa válvula interna, abrindo o escape e aí deixando passar e sair gás sobre esse recipiente. Ou seja, a partir desse momento que começa a chiar a panela de pressão, a sair esse vapor, né, todo o excesso de pressão está sendo escapando por essa válvula. Né? Então não adianta você aumentar a temperatura achando que vai aumentar o calor, né? Aumentar o fogo aqui
que você não vai aumentar mais a temperatura desse material que está aqui internamente. Apenas o calor que você está fornecendo vai fazer sair com mais facilidade essa pressão, né? A panela de pressão ela tem uma válvula secundária. Caso a pressão não consiga sair por algum motivo, essa válvula ainda pula para que ocorra o escape dessa pressão. Se não tivesse essas válvulas, a gente poderia ver aí mais casos de panelas de pressão explodindo, né? Que seria algo totalmente instável aqui. Agora, se tu sabe disso, a gente volta para a questão. Então, qual é a malandragem? A gente reduz a chama, né? Por que a gente reduz a chama? Porque não adianta fornecer mais calor para o sistema, porque você já atingiu uma temperatura. Você tem que manter o aquecimento, né? Então, já está fervendo, você só mantém para fornecimento de calor para continuar esse aquecimento. Mas você não precisa de uma chama alta, você não precisa ser intensa. Você não precisa aumentar a intensidade ou manter, você pode reduzir a intensidade da chama. O motivo principal disso é meio que não lógico quando a gente pensa, mas é porque o consumo de gás é necessário. Que gás? Da chama, né? Você está falando de uma chama, você está falando de um fogo por indução, para quem tem esse. Você só reduz para você não gastar gás desnecessário, porque você não vai aumentar a temperatura. Ok? Então, quando ele fala que quando a gente reduz o aumento da pressão interna, é o que poderia gerar mais caos, mais dúvidas. Se você chegou a essa questão de repente por isso, o aumento da pressão interna e riscos de explosão. Quando você já tem a saída dos vapores iniciadas do procedimento, você já tem um controle da pressão interna. A pressão interna já está alta, mas qualquer aquecimento faz com que mais partículas estão saindo da panela, né? Ou seja, você não tem um aumento continuativo da pressão interna. Ela ainda está alta, mas não tão alta quanto antes dessa válvula ser ativada. Dilatação da panela, não vou nem entrar nessa história, né? A panela dilatando não tem nem lógica. A perda da qualidade nutritiva do alimento, eu nem falei qual alimento eu estou falando. E deformação da borracha, se fosse assim, né, a panela a gente teria que tempos em tempos ficar a borracha derretida. Ela desgasta com o tempo, mas não devido a isso, né? A borracha desgasta porque tira para um lado, para o outro, murcha, encaixa, aperta da válvula, mas a redução da chama não é esse o motivo. Você pode pensar em qualquer outro, mas não é por isso que a gente reduz a chama. É para não gastar, né, o gás da chama. Ainda mais se você está vivendo esses tempos complicados, onde o gás está caro pra caramba de cozinha. Tá bom? Comenta isso, também acho que o gás está caro. E aproveita, olha só, esse meu arroba do lado é o meu arroba do meu Instagram, onde eu posto as coisas também mais relacionadas a matérias, curiosidades e por aí vai. Gostou da questão? Dá uma curtida nesse vídeo e deixa mais o seu comentário. Espero vocês em uma próxima questão e fui!